Agora, eu vou para a posição aqui dos volantes, tá? E aqui, aí sim, e só finalizando o assunto Léo Jardim e Ivan, eu prefiro o Ivan, tá? Eu particularmente prefiro o Ivan. Acho que é um goleiro mais pronto, acho que é um goleiro mais seguro. Entendo o Ivan como um cara que tem mais potencial que o Léo Jardim. Mas essa é só a minha visão. Não vejo essa diferença toda, não vejo um muito melhor do que o outro. Não, de verdade. O Vasco contratou o Jair, contratou o De Luca. O Zé Gabriel é outro que tá na pauta para sair. O Andrei Santos, naturalmente, vai sair em julho. Não tem chance de extensão de empréstimo. Hoje, pode esquecer isso. O Rodrigo é uma baita de uma surpresa. O Rodrigo não estava no planejamento do Vasco no início do ano. Ele não era um cara que o elenco do Vasco contava assim, esse cara vai performar perfeitamente. Era um cara mais para evolução. E o início dele é muito bem feito. É um início promissor. E se o Vasco teve uma proteção, teve uma solidez defensiva, teve uma melhora no seu meio-campo, é muito por conta do Rodrigo. E aí você tem o Galarza, que, desculpa, a melhor coisa pro Vasco da Gama seria emprestar esse atleta, seria vender esse atleta, seria negociar esse atleta. Não vejo o Galarza tecnicamente ajudando o Vasco, tá? Não vejo. O Barros, que é outra aposta, é outra promessa, é outro cara que pode melhorar. E são esses. Então hoje, a informação que eu recebi da diretoria do Vasco é que o primeiro volante é prioridade. Inclusive, já vou colocar um nome aqui para vocês, que o Vasco iria contratar. Tava tudo certo, mas ele infelizmente teve uma lesão. É esse cara aqui. Esse cara aqui. O Juan Emanuel, que faz aqui o canal, ele já tinha trazido a informação de que o Zuculini interessava ao Vasco. E ontem eu tive a confirmação, tá? Que de fato o Vasco ia contratar esse atleta. Era um jogador que estava praticamente certo com o Vasco e, infelizmente, ele teve uma lesão no joelho. E isso acabou prejudicando. Ó, ele teve uma lesão, estava praticamente certo com o Vasco e ele teve essa lesão, então o Vasco resolveu não trazer ele agora. Mas vou dar outra notícia aqui. O Vasco continua muito interessado no Bruno Zuculini e vai tentar trazer o Bruno Zuculini no meio do ano, tá? Isso é fato. O Vasco vai tentar trazer o Bruno Zuculini no meio do ano, tá bom? Fato. Ele é um jogador de 29 anos, tem 1,82, dupla nacionalidade, é primeiro volante. Jogar pelo River é uma coisa que, porra, dá uma experiência danada. É um atleta que passou pelo Manchester City, aqui ó. O histórico dele é muito bom. O histórico dele é muito bom, tá? E o que eu tenho pra falar pra vocês é que o Vasco vai atrás desse jogador. O Vasco tem intenção de trazer esse jogador no meio do ano, tá bom? Não vai trazer bichado. O jogador vai se recuperar. Inclusive, um ponto importante que a gente pode pontuar aqui também, falar sobre o departamento de futebol do Vasco e o critério de escolha. Ontem surgiram alguns nomes como Navarro, Daverson e o Ferreirinha. Navarro e Daverson nem foram pauta. O Ferreirinha, ele foi bem avaliado tecnicamente pelo departamento de scout do Vasco da Gama, que também busca um extremo. Isso é fato. Só que o histórico de lesão do Ferreirinha não deixou o Vasco avançar nessa negociação, realmente contratar o Ferreirinha ou buscar a contratação desse atleta. Ele é avaliado como um bom jogador, mas o histórico de lesão não deixou o departamento de scout do Vasco, fez com que o clube não buscasse o Ferreirinha. Inclusive, esse é um padrão para todas as contratações. Todas. O Zuculini não é um cara que tem histórico de lesão. É uma fatalidade. Uma fatalidade aconteceu com o Zuculini e por isso ele acabou se lesionando. Então, o que eu tenho de informação para vocês é que a posição de primeiro volante é prioridade no Vasco. Prioridade mesmo, tá bom?
Deixa eu copiar esse superchat aqui. Eu vou ler. Podem mandar os superchats. Eu vou ler tudo depois que eu terminar aqui o que eu tenho de notícia para informar e atualizar vocês. Tá bom? Então, voltando. O Vasco quer um primeiro volante. O Vasco vai fazer compras até o fim dessa janela de começo do ano? Dificilmente. Compras altas? Dificilmente. Por tudo que eu já expliquei aqui. O valor aumenta. O mercado tá complicado. Tá complicado o mercado. Você vê a dificuldade do Flamengo, dificuldade do Palmeiras, dificuldade de outros clubes se reforçarem. Isso é um problema, principalmente com a janela europeia fechada, e paira sobre o Brasil inteiro. É um problema muito grande. Então há uma dificuldade. O Vasco buscou nomes. O Campoanzo, é Campoanzo? Me corrijam se eu estiver errado. O garoto lá do Boca, em nenhum momento ele esteve perto do Vasco, tá? Perto em nenhum momento. O Vasco realmente quis contratar o garoto do Boca. O Vasco realmente foi atrás. Campuzano. Obrigado. Isso aconteceu. Só que era uma situação com o clube que ele estava, com o Boca Juniors. Era uma negociação muito difícil. Então, esse jogador, pelo que até eu li na imprensa portuguesa, está a caminho do Braga. No Vasco, ele nunca esteve perto. Tá? O Vasco tentou? Sim. Procurou informações? Sim. Mas ele nunca esteve perto do Vasco da Gama. Então, para essa posição, o que eu tenho para passar para vocês é que o Vasco está sim de olho no mercado, está buscando opções, mas não fará grandes contratações. Há uma urgência para o meio do ano, até porque quem vai sair no meio do ano do Vasco da Gama? Andrei. Então, na cabeça da diretoria, há uma urgência sobre essa situação, tá bom? Meio campo. O Vasco também quer. O camisa 10, entre aspas, o Vasco também quer. Também é uma prioridade. Fato. Não é o camisa 10 clássico, o camisa 10 ganso. É o camisa 10 que finaliza, que faz gols, que dá assistências, que é incisivo. E aí isso eu ouvi do próprio Paulo Brax, tá? Numa conversa que eu tive com ele. Pedrosa, essa é uma posição carente no Brasil inteiro. Quem tem esse camisa 10 que faz gol e é incisivo? No Brasil, você tem o Rafael Veiga, você tem o Terãs. No Atlético, tem o Zaratio, faz isso muito bem. E é isso. E o Arrascaeta, que é um craque. De resto, esse camisa 10 efetivo, incisivo, que o Vasco quer, é difícil. E aí, repito o que eu falei. O Vasco busca opções no mercado europeu. O Vasco quer fazer uma boa contratação desse meio campo. Um cara que vem para ser titular. Só que com a janela europeia fechada, fica complicado para o Vasco da Gama nesse momento. Há opções dentro do mercado sul-americano. E o clube continua mapeando. Mas, repito o que eu falei aqui. Faltando 13 dias para a janela fechar, esses caras ficam caros. E o Vasco entende, como diretoria, que já gastou o que tinha que gastar nesse primeiro momento para essa primeira janela. E foram 110 milhões, se eu não me engano, o maior investimento dentro do futebol brasileiro. Nessa temporada. Posso estar errado. O Bahia também vem investindo bastante. Mas, se eu não me engano, o Vasco é o clube que mais investiu nessa janela. Outro nome que falam muito sobre o Rojas. Perguntei também à diretoria sobre esse jogador. Vou até botar aqui no Transfer Marketing. Vou falar sobre ele. Esse. Aqui. Ele é um jogador que tem contrato até o meio do ano. Hoje, o que eu recebi de informação é que não há negociação. Mas ele interessa sim ao Vasco da Gama. Tá? O Vasco gosta desse jogador. O Vasco entende que ele é sim um camisa 10 que agregaria. Que está dentro das características que a diretoria entende como plausível.
Só que hoje, apesar dele estar podendo assinar um pré-contrato, o que eu tive de informação é que na Argentina, diferentemente do Brasil, os jogadores têm tendência em cumprir os seus contratos. Então ele não viria para o Vasco agora. E o Vasco, não querendo adiantar, não querendo pagar para que o Racing liberasse o Rojas, o Vasco falou, olha, nesse momento não está dentro do nosso orçamento, tá? Mas é um jogador que interessa sim ao Vasco da Gama. Ponto. Não tem negociação, mas interessa, foi observado e não se espantem se no meio do ano o Vasco tentar a contratação desse atleta, tá bom? É um jogador que o Racing quer renovar, é um jogador pretendido por vários clubes, mas de fato o Vasco tem interesse e observa muito bem esse jogador, tá? Sobre extremo, que é o ponta, né? Que muita gente fala. O Vasco também quer. Também é uma posição que o clube considera carente, tá bom? E além desse camisa 10 que eu falei aqui, o Marlon Gomes é encarado como esse cara também, tá? O Marlon Gomes é encarado como um cara que pode ser o camisa 10 do Vasco da Gama, pelo menos nesse primeiro momento, que ele pode evoluir nessa posição. Em relação aos pontas, hoje você tem a grata surpresa do Eric Marcos, você tem o Figueiredo, que joga nas duas pontas, o próprio Gabriel Peck, que faz um bom início de temporada, o Luco Orediano, porra, me desculpa, galera ficar definindo que esse jogador não presta, definindo, pô, isso não tem nada a ver. E pra muita gente que fica falando também do Orediano em relação ao físico, existe uma diferença de preparação no futebol argentino e uma diferença de preparação para o futebol brasileiro. Inclusive, o futebol brasileiro é mais evoluído do que o argentino. A parte medicinal, a parte de fisiologia do Brasil é ótima. É ótima. Então, a parte da preparação desse jogador, ele sentiu a diferença. Aqui você tem uma carga de trabalho um pouquinho maior, só que também controlada, planejada. E o Vasco teve que fazer um reequilíbrio muscular no Orediano. Ele não é o cara que se lesiona. Ele simplesmente passou por uma reformulação física e também uma adaptação à forma de trabalho do futebol brasileiro. Então ele é um cara que, na minha visão, tecnicamente, tem muito a dar pro Vasco da Gama. Tem muito. Mas muito mesmo. De coração. E o Peck ainda pode jogar na esquerda também. Isso não quer dizer que o Vasco não queira um ponta. O Vasco quer um ponta. Isso eu posso cravar pra vocês. O Vasco quer um ponta. Só que essas contratações que eu falei aqui, o camisa 10, o ponta, o Vasco encara ou como uma oportunidade maravilhosa de mercado, ou é pra comprar. É pra gastar dinheiro. E agora o Vasco não vai gastar dinheiro. Pesado. 5, 10, 15, 20 milhões, o Vasco não vai gastar nesse momento. Porque, repito, a diretoria entende que já pagou, que já gastou o que tinha que gastar nessa primeira janela. Sobre o reserva do Pedro Raul, também é uma necessidade detectada pela diretoria e que a diretoria entende que tem que ter. Inclusive, o Vasco ficou próximo de contratar o Lelê. Só por isso, e aí, isso tem um mês e pouco, a diretoria já sabia disso. A diretoria já entendia que esse reserva tinha que acontecer. Porque hoje no elenco, o Pedro Raul não tem reserva. O Peginaldo não é reserva do Pedro Raul. Não é. Tá? O Pedro Raul é um jogador de características de bola aérea, de pivô. E consegue fazer uma proteção desse elenco do Vasco que outro jogador não consegue. Tá? Então, eu entendo como uma total necessidade. Tá? Total necessidade. Até mais do que o meia, na minha visão. Tá? Até mais do que o ponta. E o Vasco tem também essa prioridade na cabeça.